Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Grafiteria. Eu sou o Rodrigo CB e esse é mais um Pausa pro Café. E no vídeo de hoje nós vamos trocar uma ideia massa com minha amiga Krika Monteiro. Se liga aí. Então galera, a Krika é uma amiga muito querida, a gente já fez alguns trabalhos juntos aí, já fizemos grafite na rua, já fizemos algumas customizações na Pixel Show, na Posca, e hoje a gente vai trocar uma ideia muito massa aqui, e eu tenho certeza que a gente vai falar muita coisa que vai acrescentar bastante ao conhecimento de quem gosta de arte e de quem quer trampar com arte também, beleza? Eu vou dar uma lida aqui numa breve apresentação da Krika pra gente entrar no papo, vamos lá. A Krika começa a se interessar por artes ainda na infância, influenciada pela sua mãe. Ela descobriu o universo do grafite em 1999, quando conheceu o movimento e começou a fazer parte. Em 2001, ela fez seu primeiro grafite só por diversão, e foi uma questão de tempo até a sua arte passar a ser também o seu trabalho. Se formou em 2008 em design de interface digital pelo Centro Universitário Senac. Nessa época também ela se interessou por ilustração, vídeo e animação. Participou de inúmeros projetos e eventos em diversas partes do Brasil. Ela faz diversos trabalhos para grandes marcas conhecidas mundialmente e tem projetos especiais com mulheres artistas e grafiteiras. O seu trabalho autoral é focado na história da negritude, principalmente mulheres, e traz à luz questões de diversidade e empoderamento. Essa é a Krika e acompanha aí o nosso papo com ela. Ah, e não se esqueça, já vai deixando seu like aqui nesse vídeo que ajuda muita gente. Também se inscreva no canal e ative o sininho para ficar sabendo de todas as novidades por aqui. Depois deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do nosso papo. Siga a Krika lá nas redes sociais dela e também deixa aqui nos comentários se você quiser comentar alguma coisa, perguntar ou acrescentar alguma coisa sobre o nosso papo. Beleza? Participa aí e bora pro vídeo. Vamos lá. Fala aí então, galera, boa noite a todo mundo que tá aí. Boa noite, bom dia ou boa tarde, sei lá, a hora que vocês estão vendo esse vídeo, né? Hoje eu tô aqui com a minha amiga, a gente já nos falava há um tempão, ficamos aqui trocando ideia, aqui já bastante coisa aqui já rolou. Eu queria primeiramente agradecer demais a tua presença aqui, Krika. Obrigado por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo aí, que eu sei que é corrido pra caramba pra trocar essa ideia com a gente aí. TV, eu tô muito feliz, obrigada pelo convite. Já tem um maior tempo mesmo que a gente tenta se encontrar, se falar, e para mim é legal demais saber que você manteve o projeto do canal e tudo adiante, porque é muito difícil manter, né? Ativo, é muita produção. E por falar em produção, é isso que eu queria já abrir falando com você. A respeito da sua produção de conteúdo, você tem o seu canal lá, aliás, pra galera que quiser conhecer mais, eu vou deixar todas as redes sociais, o canal da Krika, eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo, vocês deem uma olhada lá depois, que o trampo dela é muito massa, como vocês puderam ver aí no início. E, cara, fala um pouco aí do que você tem produzido de conteúdo, quais são os planos aí, tem projeto pra vídeo novo esse ano aí, como é que estão as coisas? Fala pra gente. Então, vamos lá. Eu decidi, né, ver quais eram as minhas produções mais, assim, que eu gosto de fazer, que dá para fazer e ter uma saída maior para não impactar nas outras atividades, né? Porque a produção de conteúdo demanda muito tempo. Eu costumo sempre falar para a galera, as pessoas acham que é um botãozinho que você aperta e a mágica acontece, não é isso que acontece. E aí eu percebi que com o tempo eu criei um volume muito grande de muitas coisas que eu queria botar no mundo. E aí eu tive que dar uma pausa no canal do YouTube, mas o conteúdo que tem no canal do YouTube, ele é atemporal. Ele é um conteúdo que as pessoas podem ir a hora que quiser. Então, eu pensei no canal do YouTube justamente, tipo, quando eu comecei a criar, que foi a primeira experiência na minha vida de criação de conteúdo, assim, foi aqui no YouTube, porque como eu saía muito para pintar, evento e tudo mais, eu estava buscando conteúdos parecidos com esses que eu estava buscando e eu não encontrava em nenhum lugar. Eu Que ano sempre você via assim, começou no YouTube? foi em 2014 que eu efetivamente criei o canal.
porque eu já tinha o canal, assim, a conta, aquela conta que a Sim, gente põe sim. no Google, Aham. desde 2010, 2009, por aí. Mas o canal em si, quando eu decidi criar o canal, eu nem sabia direito o que eu ia fazer. Primeiro vídeo que eu pensei em colocar foi de um processo de arte, bombou, assim, tipo, e não tinha eu falando, era só eu pintando, e eu tinha muito essa coisa, será que eu vou me apresentar falando? Como é que eu vou me apresentar aqui só mostrando meu trabalho? Tinha essas questões. Aí, eu lembro que eu via muito canal no YouTube de conteúdo, né? De vários YouTubers, blogueiros, né? Porque, na verdade, o termo YouTuber foi bem, acho que nessa fase, assim, tipo, que a galera começou a ir mais para os vídeos no YouTube, mas a galera era blogueira. Então, assim, todo mundo tinha um blog, colocava no blog, e algumas pessoas simpatizavam com criação de vídeo no YouTube. E aí tinha algumas pessoas que eu gostava muito de acompanhar, que não é do nosso meio, do grafite, que já eu consumia vídeos no YouTube. Eu gostava muito de ver a forma como a galera se colocava nos vídeos. Eu sempre fui muito de olhar os cortes, como é que faz essa parte de edição. Isso me chamava muita atenção. E eu vi um dia um canal de uma YouTuber, que acho que é a Carol, esqueci o nome dela agora, o nome completo para falar. E aí ela falou, ela fez uma série específica, tipo, para quem quisesse viver de ser blogueiro, por exemplo, assim, né? Eu tive essa curiosidade, fui lá ver, e aí eu descobri, e no caso ela fez com várias mulheres que já eram, assim, muito grandes, e hoje elas são gigantescas, e que tinha a ver com o rolê da beleza e tudo mais, assim. Aí eu falei, nossa, essa galera, tipo, tem uma forma de se colocar, né, aqui nos vídeos. E aí eu fui procurar canais que tinham a ver comigo, com a relação que eu tenho com a arte. E aí eu vi que tinha muita coisa de ilustração e não tinha nada de grafite. E tinha uma coisa ou outra esporádica, tipo aquelas entrevistas que a galera do grafite dá na rua para algum lugar, alguma mídia, e algum projeto específico que não é contínuo, é sempre pontual, assim, você tá lá no evento, aí a galera faz um projeto da faculdade, ou faz um projetinho pequeno, e pega aquela entrevista com você. E aí eu fui ver os canais gringos de grafite, e aí eu falei, meu, preciso ver, quero saber, cara, a galera contando as suas histórias, eu preciso ver isso. Não estava satisfeita com essa coisa de, tipo, só mostrar o trampo, sabe? Porque eu sempre, eu costumo dizer que eu não sou só grafiteira, eu gosto da pesquisa. Eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de me aprofundar na história. Eu sempre fui assim. E aí, eu não achava, eu só via a galera fazendo trampo ali e tal. Aí eu falei, meu, eu vou criar isso. Eu vou sair com a câmera, eu sei edição, porque eu sou formada em designer. E eu também sempre curti essa vibe de produção de audiovisual. Só que eu tive uma oportunidade na minha vida quando eu fui fazer um estágio, inclusive esse estágio foi um final de semana, que eu tava na parada gay, tipo, subindo o trio elétrico pela primeira vez na minha vida, com uma câmera daquelas pesadonas, assim, tipo, mas foi uma mega de uma experiência. Só pra você ter noção do tempo, a MTV ainda existia. E eu subi no trio elétrico, que tava todas as mídias nacionais, assim, pesadas, e o trio que eu subi era a Silvete Montilla, que abria na época, não sei se abre ainda, a Parada Gay. E pra mim foi uma puta experiência e tal. E aí eu falei, cara, essa parte de captar imagem muito louca. E eu nunca tinha feito isso na minha caminhada enquanto profissional na área de criação, na área de design, que eu fui para um outro caminho. Eu fui trabalhar com ilustração, fui trabalhar com web. E eu lá, dentro de mim, caramba, eu quero fazer coisas relacionadas à história do grafite, quero contar a história, quero pegar, tipo, os meus amigos de surpresa, porque eu sei que a galera é super tímida, enfim.
E aí eu peguei um belo dia, em 2014, né? Eu estava já trabalhando 100% para mim, já tinha saído das empresas que eu trabalhei anos na minha vida como CLT. E aí eu embuti dentro do meu projeto um canal no YouTube. Na verdade, esse projeto ele estava engavetado. E aí eu resolvi que eu ia usar toda a minha bagagem de grafiteira, de sair na rua, de ir para evento, e falar assim, cara, eu preciso registrar esses momentos e contar a história. Ah, não só a minha, mas a da galera, a nossa história. E aí também surgiu aqueles incômodos, que era tipo quando um jornalista vem te entrevistar, ele só pega um pedaço que para eles interessa. Mas a gente é cheio de história, a gente precisa contar as nossas histórias. Eu falei, peraí, a gente tem o YouTube, eu tenho uma câmera, eu sei editar, eu vou fazer isso acontecer. Aí foi meio que assim, foi bem experimental. Eu nunca tive essa pretensão de ser uma pessoa estourada no YouTube. Eu sempre achei da hora esse pessoal recebendo plaquinha. Tem até um vídeo que eu brinco com a minha irmã que foi de mil inscritos, que aí eu fiz uma plaquinha em aquarela, e a minha irmã, olha o que chegou, tá lá no YouTube, pode ir lá procurar que tá lá. E aí, eu gostei muito de perceber, assim, o meu movimento, de me olhar, de como me comporto, como que eu falo. Para mim foi uma experiência até de vícios de linguagem. A gente tem muita vício de linguagem de se comportar aqui. Às vezes as pessoas, ai, tenho vergonha, meu Deus, não quero falar. E eu sempre fui uma pessoa comunicativa. Mas me observar foi muito interessante para mim mesma e observar o meio que eu vivo. Eu falei, caramba, quanta gente foda e que mundo rico que a gente vive, né? Aí eu criei dentro do canal algumas temáticas, algumas pautas. Eu criei um mini doc, que era o momento assim que o mini doc aconteceu por acaso, porque o primeiro mini doc que eu fiz foi com os meninos do Opini, o Todd e com o Val. Só que assim, tinha muita coisa que eles contaram que era impossível de eu cortar. E eu falei, não, essa história vai ficar e eu vou transformar no mini doc. Então, o mini doc surgiu dessa forma. Eu falei, é isso. Quando alguém tiver uma história muito boa e ela tiver no desenvolvimento da fala ali, tem coisas que eu não posso editar, tem coisa que eu vou deixar. Aí teve uma coisa que eu sempre amava fazer, que é o papo, trocar ideia. Como eu sempre estou trocando ideia com os meus amigos, eu recebi muita gente em casa nesses eventos que a galera precisava vir para cá, para São Paulo e tal. É uma oportunidade de entrevistar a galera. Então, eu criei o bate-papo, trocar ideia com a galera mesmo, assim, as pessoas contando as histórias delas. E aí tem o rolê que eu tô na rua fazendo grafite, e aí eu faço as entrevistas com o pessoal. Aí tem o rolê dos eventos, que é o Bora Pintar. O Bora Pintar, pra mim, assim, tipo, saudades, Bora Pintar. Daqui a pouco tem vídeo, inclusive, uma novidade. Eles vão voltar. Eu tenho um monte de vídeo para editar do Bora Pintar, porque veio a pandemia e eu fiquei assim, mano, como é que eu vou fazer para dar conta? Será que isso faz sentido no canal agora? Teve também esse momento da minha pausa. E aí eu guardei todo esse material e muita coisa dele vai sair esse ano, porque o canal volta esse ano. Porque eu Era essa vejo. parte que eu tava esperando você falar, o canal vai voltar, que beleza. Para mim, o YouTube, ele é um lugar de muito aprendizado, assim. Foi o primeiro lugar que eu dei a cara a tapa de fazer vídeo. E eu sempre fui uma pessoa muito criteriosa com tudo que eu faço. E aí eu fui por esse caminho, pensando em ter uma consistência em tudo que eu faço. Então, basicamente, eu usei mais essa habilidade de criação, de audiovisual, para promover esse outro lado da Crica, que é a Crica curiosa, a Crica que é destemida. E para mim foi uma escola começar a fazer YouTube, até para eu me posicionar hoje como eu me posiciono aqui na internet ou em qualquer lugar que eu vou.
E no meu caso, eu tive mesmo que dar um tempo por conta da minha demanda de trabalho, quando eu estava trabalhando na Maurício de Souza, não dava para conciliar mais o YouTube, porque para mim o YouTube é trabalho, eu vejo isso. A partir do momento que você cria um roteiro, você escreve lá no caderno ou no computador o que você quer de assunto, ou quem você quer convidar para trocar essa ideia, enfim, o que você for produzir. Cara, demanda um período de você, uma dedicação. Fora a gravação, né? Tem edição, tem tudo isso, tem thumbnail, tem tudo isso, sabe? E então, tudo isso requer muito tempo de produção e eu estava bem assim, focada no que para mim era importante naquele momento, que era me dedicar a Maurício de Souza e aos projetos do grafite, mais os meus projetos de ilustração que vêm com a minha assinatura, o autoral. Então, o que aconteceu? Eu reduzi a minha produção de conteúdo tudo para o Instagram. E aí eu comecei a trabalhar cada vez mais no Instagram. E aí vem uma outra parte, que é a parte de A produção de vídeos produção. curtos ali, né? Você tem, no Instagram tem essa possibilidade. Eu tive muita dificuldade, confesso, pra. Porque eu tenho o canal porque eu tenho essa veia do ensino, a veia do professor e tudo mais. E eu sinto muita dificuldade em compactar um assunto que eu preciso explicar em 45 segundos, sacou? Eu não faço muitos vídeos curtos justamente por isso. Mas você consegue se adaptar bem a essa questão dos vídeos curtos? Você consegue passar mensagem aí nisso? Sim, é uma questão de adaptação, assim, CB. No meu caso, eu trabalho com internet a vida inteira já, porque vem da minha formação isso, né? Eu sou formada em designer de interface digital, me formei em 2008 e eu trabalho desde 2005 nessa área. E eu acompanhei toda essa caminhada de evolução da internet. Até hoje eu estudo tudo que é da internet e tudo que me chama atenção de tecnologia. Eu tenho esse lado artístico, mas eu também tenho meu lado tecnológico de acompanhar o universo, como que ele está andando. E aí, obviamente, que a gente, nesse processo, temos as mídias sociais de vários formatos. E conforme o tempo vai passando, a gente vai tendo que se adaptar. E eu não acho que é uma coisa saudável fazer tudo que todo mundo tem que fazer. Eu acho que a gente tem que se adaptar naquela plataforma que você se sente melhor. Então, eu sempre curti muito mesmo o Instagram, sempre gostei do Instagram, porque o Instagram, para mim, é uma coisa que vem ali, lembra um pouco Fotolog. Eu sou dessa época, gente, sou Eu velha. também. Tá. E eu vi também o nascer nascer e a morte do Orkut. Então, tipo assim, eu vi que estava acontecendo uma revolução aí. Quando chega o Facebook, eu trabalhava já no UOL. Então, olha só, eu trabalhava no UOL, gente. Então, o UOL, ele é um lugar que produz conteúdo. Só que eu era designer no UOL e tinha muitos amigos jornalistas, e o UOL também foi esse lugar que acompanhou essa evolução, essa revolução também da informação. E aí eu sou essa pessoa que pegou muito tudo isso e eu sempre amei. E aí eu via que lá atrás, quando o Orkut estava meio que em declínio, a galera tava, agora é o Facebook, e ninguém sabia que era Facebook e tal, não sei o quê. Nem existia página, era só Facebook pessoal. Assim, não existia esse negócio de empresas criando página para criar, sei lá, seus memes e posts que chamam a atenção do público para compra de algum produto. E aí, eu lembro que eu estava numa reunião de projeto, assim, no UOL, e tinha uma pessoa que falou, não, porque agora tudo vai ser o Facebook e tal. E eu dei um bug na minha cabeça, porque eu era muito nova, assim, acho que eu tinha uns 25 anos na época, e eu ficava assim, meu Deus,
mas eu acabei de me adaptar ao Orkut, agora tem que ir pro Face e tal, e eu nem sabia, nem dava atenção para isso, e daqui a pouco, é igualzinho que tá acontecendo agora com o TikTok. As pessoas não estão dando muito valor, mas, meu, é a principal, é a principal rede de social media, assim, depois do Instagram. Então, é importante falar sobre isso, sobre esses rolês todos que vão acontecendo. E aí, a minha adaptação aconteceu dessa forma, assim, tipo, onde que eu sinto que eu tenho que criar e onde está meu público e onde está a minha vontade de fazer acontecer. Eu aprendi uma coisa com o canal que é que uma informação pra mim, que às vezes é muito banal, muito comum, para algumas pessoas que acompanham o trabalho, é algo que vai fazer alguma diferença. Então, assim, eu tenho aprendido a liberar algumas imagens, mesmo que eu ache que não é um conteúdo tão relevante assim, mas dentro da nossa área, às vezes, tem um pequeno detalhe que eu mostro ou que eu faço que faz diferença para alguma parte da audiência. Uma galera, sei lá, vários assuntos. Às vezes o modo como eu seguro a lata de spray ou o modo como eu pinto uma determinada coisa, para alguém fez diferença ali. A pessoa, eu não sabia que era desse jeito e tal. Eu sempre vejo nos comentários e eu percebo que a gente precisa liberar esse material mesmo. Não tem jeito, não dá para ficar guardando, não. É Faz isso. diferença. Total. E aí, eu, inclusive tenho um canal aqui que também não tem nada a ver, gente. Eu sou a pessoa que eu vou fazer alguns vídeos. Aqui é spoiler que você vê, olha lá. Olha aí. Esse Onde é que vai ano chegar? tem. Isso vai ser nos três. Vai ser no Instagram, no TikTok e aqui no YouTube. Como eu disse, eu sou uma acumuladora de imagens e de informação. E aí eu acabo vendo muitos canais diversos e tem uma moça que eu adoro, que é a Maíra Medeiros, que é do canal Nunca Te Pedi Nada, e ela faz uns conteúdos incríveis, assim, ela fala de vários assuntos, e ela é colorida que nem a gente, assim. E aí ela falou sobre perfeccionismo, e eu vi esse vídeo, eu me identifiquei muito na fala dela, e porque é isso, a gente às vezes fica muito tempo pensando no que a gente vai fazer e não bota em prática. Aqui que eu criei, nessa semana passada, eu comecei a fazer um diário e falando sobre os meus processos, tipo, as minhas dificuldades. Ainda eu não publiquei e eu ainda estou pensando como que eu vou fazer isso. Mas é uma coisa pessoal minha, que talvez eu mostre para todo mundo aqui. Porque eu percebi que, por exemplo, quando eu estou fazendo uma ilustração, que eu preciso entregar para um cliente, que é e sempre é muita responsabilidade. As pessoas pensam, para você é fácil fazer um desenho e tal. Gente, não é fácil. E dependendo do projeto, quanto maior você fica, mais responsabilidade você tem. Então, fica a dica aí para vocês, porque eu depois vou contar da empena, mas só um spoiler, para fazer empena, eu queimei os neurônios, você não tem noção. E qualquer trampo meu, eu queimo os neurônios, só que eu falei, gente, eu preciso me soltar um pouco. O que eu tô precisando fazer? Eu preciso simplesmente só pegar caderno, como a gente fazia quando era mais novo, e desenhar aleatoriamente, porque isso faz a gente se desprender. E eu sou uma pessoa que eu não admitia que eu era perfeccionista, só que agora eu tô admitindo isso, e para mim tá sendo um pouco melhor, porque o perfeccionismo, ele não é legal. Ele não é uma coisa que a gente tem que romantizar. Porque isso trava a Trava. gente muitas vezes, e a gente quer achar. Não existe perfeição nas coisas, não existe. Simplesmente, esse traço que eu fiz aqui nesse grafite, simplesmente é porque eu tenho técnica apurada há muitos anos que eu desenvolvi. Então, se eu vou usar o spray de alguma forma, um movimento que eu consigo fazer esse detalhe que eu fiz aqui atrás e acabou. Só que a ideia, tipo, de perfeccionismo, às vezes nem é a forma como você vai pintar, mas é o início. Como que você vai desenhar, como que vai estar, como que vai acontecer, como é que concebe, né, esse projeto. E aí, a E Maíra me passando, trouxe isso, eu fiquei assim, nossa, que da hora, vou fazer esses mini diários meus para eu poder desbloquear essa parte também. e já que a gente entrou, saiu um pouco do mundo digital e começou a falar um pouco do mundo físico, de papel, caneta, lápis, eu queria entrar nesse assunto com você, porque assim, a gente já pintou junto aí em São Paulo há bastante tempo atrás, eu já te vejo pintando com spray, a gente tromba nos eventos que a gente pinta com posca e tudo mais. Eu queria saber de você, assim, qual
outro material além do spray, né? Fora spray, que eu sei que você pinta, mas qual outro tipo de material que você realmente gosta de usar? Um material que você acha legal de usar, assim, se é rolinho, pincel, sei lá. Qual outro tipo de material além do spray que você curte mesmo pintar, assim? Não que você esteja pintando nesse momento, porque eu sei que às vezes tem alguns trabalhos que demandam um tipo de material específico, mas um que você gosta de pintar, assim. Assim, no grafite, eu amo pintar com spray mesmo. Mas eu adoro também pintar com látex, porque o látex, você, não só o látex, né, gente, mas as tintas que são à base de água, tipo, como, por exemplo, acrílica à base de água, ou tinta piso que a gente usa, né, que a gente reduz muito ao látex em si, que é a tinta mais fácil da gente conseguir. Mas todas essas tintas que não são o spray, que a gente vai aplicar numa parede, por exemplo, tirando o verniz sintético, né, gente? Que o verniz sintético que não é a base de água, tô falando das tintas à base de água. Eu gosto muito porque eu posso brincar, eu posso fazer splashes de tinta, eu posso deixar escorrer, e aí eu trago um pouco do outro material que eu amo pintar demais, mas assim, eu quero voltar a fazer com muita força esse ano, mas eu falo, mano, eu tenho que parar e fazer, que são as aquarelas. Eu amo pintar aquarela. Minha vida é pintar aquarela, assim, tipo. E aí eu trago muito desse estudo da aquarela para o meu trabalho também, quando eu quero colocar algum tipo de mescla no meu trabalho, no muro, assim. Então, basicamente, tipo, eu gosto, para pintar a parede, eu gosto muito de usar o látex, e qualquer tinta que seja à base de água, E que você aplica com fique. rolinho mesmo ou vai de pincel? Eu gosto de usar a trincha, né? Que são vários pincéis maiores, assim, são mais grossos, né? Mais grossos, né, gente? Eu gosto de pintar com rolinho também. Eu gosto, assim, de variar bastante, sabe? As ferramentas, né? Porque, assim, nem sempre você vai pegar uma parede, por exemplo, uma parede lisa, né? Tem isso também. Dependendo da parede que você pegar, aí você tem que ver qual ferramenta cabe ali. Porque também tem isso muito, né, CB, no nosso grafite, tipo, a gente é pego de surpresa. Nem sempre a gente vai chegar num rolê ou numa parede que a gente achou legal pintar e aquela parede é uma lousa. Ela é um chapiscado, que às vezes não é tão aquele chapiscado grosseirão, mas é um chapiscado que de repente já recebeu várias camadas ali de pintura, e aí tem umas ondulações, já tem algumas paredes que tem também algumas, tá descascando, então assim, é aquela coisa, dentro das ferramentas, né, de trabalho, tem que andar com uma espátula ali, ou tipo uma lixa, tipo, Uma basicamente escova de isso. aço para tirar. Acabou de É, Tipo, grafiteiros barra pedreiros e tá tudo certo, é. entendeu? Vamos que vamos. E assim, quando eu comecei a pintar, é, a- a- pela dificuldade que eu tinha de informação, pelos conceitos que me vinham, assim, das poucas pessoas que eu conhecia que lidavam com spray e que lidavam com a cultura hip hop mesmo, que eu já comecei aqui em Petrópolis e tal. Então eu tinha alguns conceitos que vinham pra mim, eu abraçava esses conceitos, como por exemplo, pra mim, grafite só era grafite se fosse todo feito com spray. Sabe, às vezes eu ia pintar numa parede que estava riscada, com pichação, ou estava quebrada, e eu sequer me permitia passar um rolinho para igualar a parede, para zerar numa cor. Eu vinha pintando tudo com spray, e para mim só era grafite se eu pintasse tudo com spray. Depois eu fui adaptando, fui aprendendo a trabalhar mais com tinta acrílica, aprendendo a trabalhar com latex, e hoje eu uso todos os materiais também, até fita crepe eu uso e tal. Você passou por esse momento também de tipo ter esse preconceito com outros materiais ou desde que você entrou você já, já mandava, né, com latex mesmo e que se dane? Então, eu nunca tive preconceito, inclusive eu debatia sobre isso com os outros grafiteiros que vinham com essa mentalidade que pra mim é nada a ver, entendeu? Primeiro que eu comecei a pintar com latex, porque era o material mais acessível que a gente tinha, afinal de contas, gente, spray sempre foi caro, não Sempre é foi que lá caro. atrás era caro, continua sendo caro. Esse material aí, que basicamente é um artigo de luxo para Sim. muitos artistas, né?
Então, assim, no meu início, eu fui muito no coração, assim, no que tiver, vamos que vamos, né? Por causa das questões, né, de não ter muitas opções, que nem hoje tem. Você tem várias marcas, vários tipos de preços, mas não. Então eu tinha que me virar com o que eu queria. Eu queria pintar, então tinha o latex, eu ia pintar o latex corante ali, fazer a tintinha. Eu lembro que muito tempo eu pintei com uma cor que era um pouco meio assim, cereja, que eu mesma inventei, eu chamava de essa cor era a minha cor, eu assinei aquela cor, nunca mais eu fiz ela. E aí era o tipo, vermelho crica, assim, que eu tinha inventado. E aí eu nessa questão de bater de frente com os grafiteiros sobre usar se você é mais grafiteiro usando spray ou não, eu já trazia a Miss Van e botava na cara de todo mundo. Eu falei assim, tá bom, então falem com a Miss Van, porque a Miss Van já é uma artista aí já há muitos anos no grafite, e ela pinta com latex, e ela pinta com pincel, e ela é uma artista incrível. E para mim, eu acho que o mais importante era o resultado e não a ferramenta que você está usando, como você tem que usar, o material que você for usar. Porque também tinha muito preconceito com a galera do stencil, assim, usei muito stencil para fazer algumas composições no meu trabalho. Inclusive, Gêmeos usa muito stencil. Então, lá atrás, eu de verdade, não sei por que que surgiu esse, essa, esse mito de falar que somos mais grafiteiros se a gente for usar spray. Tem um lugar que eu acho que é muito importante a gente falar aqui, que é aquele finalzinho ali dos anos 70, que começa esse movimento do hip hop e o grafite, e a galera vai nos trens aí em Nova York e pinta, vai no Bronx, pinta tudo com spray, porque, gente, o spray é agilidade. Tem esse lugar da agilidade de você ir ali pegar a lata de spray e pintar o muro rápido, sem ser pego na ilegalidade. Então, eu acho que vem muito desse lugar, assim, tipo, de ter que ser uma coisa rápida de fazer e muita gente junto pintando, porque tem isso também, né? Tipo, Sim. os grafiteiros de lá de trás, eles faziam tudo junto, muito rápido, à noite, não tinha esse negócio de hoje de evento, era uma coisa extremamente marginal do marginal, era tipo, não era tudo isso que está acontecendo agora. Então, eu acho que essa mentalidade vem daí, mas aí vem a gente quebrando esses paradigmas, porque o latex ele é uma base muito importante para o trabalho, principalmente quando você vai fazer em grande escala, assim, ou quando você não tem o material suficiente para você pintar tudo com spray, né? Como E eu tem, falei e antes, tem a spray é questão do, caro. do preço também, né, cara? Tem a questão É, do preço. Porque, por exemplo, fora do Brasil, eu notei uma realidade um pouco diferente nessa questão do grafite. Porque, por exemplo, em Barcelona, para mim compensava mais pintar só com spray do que comprar latex. Porque, assim, uma comparação que eu faço é o seguinte: em Barcelona eu comia um kebab, que era um sanduíchezinho assim, com uma lata de uhum, Coca-Cola e me custava 6 euros. Eu comprava uma lata de spray por 2,50 euros. É tipo assim, aqui no Brasil, se eu comprar uma Coca-Cola e um salgado, eu estaria pagando metade disso numa lata de spray, sabe? Então era muito uhum. barato lá, pelo custo-benefício do bagulho ali, pela comparação que você faz desse jeito, era muito barato. Aqui no Brasil já é muito mais caro. Uma lata de spray aqui em Petrópolis hoje, na data que a gente está gravando esse vídeo, eu pago. Tem loja vendendo a R$ 32 uma lata de spray, sacou? Então, pô, pelo amor de Deus. Meu Aí, Deus! assim, o latex ele Nossa, vem como uma solução até para tornar o grafite viável para algumas pessoas, sabe? E daí total. entra as criatividades, pinta com trincha, pinta com rolinho, faz. A gente aprende a fazer degradê com rolinho, aprende a fazer igual os efeitos que você falou de aquarela. Tudo isso a gente vem até para suprir essa questão de, assim, tem gente que fala pra mim, eu só consigo fazer grafite, eu só tenho possibilidade financeira de fazer grafite se boa parte for no latex, né? Aham, Obviamente que o sim. mundo perfeito seria todo mundo poder comprar todos os sprays e fazer lá tudo.
Mas eu acho que vem isso também de outros materiais, né? E uma coisa que É, eu tive muito preconceito também, de uma época estúpida da minha vida, era com questão de stencil, como você falou. Eu achava, stencil, não sei o quê. Mas, cara, a confecção de um stencil é algo trabalhoso pra caramba. Requer ali uma visão do que você espera do projeto final muito grande na hora da confecção de um stencil, né, cara? Dá um trampo cortar sim, é stencil. muito trabalhoso, muito. Tem as melhores, uma das maiores artistas do stencil hoje, na minha opinião, é a Cis, aqui em São Paulo. A mulher faz o stencil e imprime lá nos prédios, sabe, assim, tipo, e a produção dela é monstruosa, assim, tipo, é detalhe, é tudo no tule, é papel e tule, entendeu? E é assim, tipo, a gente inclusive já conversou sobre isso outra vez, sobre esse preconceito que alguns artistas têm com o stencil, né? Mas eu acho que é isso, acho que a gente tem que parar de criticar o coleguinha ou ver de uma forma única só, dessa forma que você tem que fazer o trabalho, para ampliar os horizontes e falar como isso pode agregar no meu trabalho, sabe? Tirar essas visões de um tipo só de coisa, né? Eu lembro que eu fui para o Recifusium de. Ai, meu Deus, eu não lembro qual que era o número agora. Eu tô. Não lembro mais de nada, né? Tanto rolê que eu não Data. lembro. Não lembro de data. Mas o Recifusium que eu estava foi do Mangue Beach, que era o tema. E aí o que aconteceu? O Zurdo, que é um dos artistas de lá, ele faz algumas instalações nas ruas com coisas recicláveis e ele usa lata de spray. Então, toda vez que ele passava assim, falava, vocês têm lata de spray vazia? A gente dava para ele. E aí ele fez uma intervenção no meu trabalho, que eu fiz uma versão do caboclo de lança na versão feminina, que o caboclo de lança carrega uma rosa, né, aqui do lado, e ele fez a rosa e ele usou lá a furadeira e colocou lá no meu trampo. Eu achei isso o máximo, assim, porque eu acho isso, eu acho que a gente não pode limitar a nossa criatividade. Eu acho que começa por aí. E os materiais ou as pessoas que vão fazer trabalho com a gente, elas vão usar diversas formas de se manifestar e colocar o seu trabalho na rua, né? Então, assim, ninguém pinta igual. Por que Isso que traz seria complemento, né, usar cara? Isso traz o complemento para a obra, né? exatamente? E aí o que eu só terminar a minha fala é que ninguém pinta igual, então por que que a gente tem que usar sempre os mesmos materiais, né? A gente pode diversificar. Bom, e uma pergunta que eu queria fazer, que é um tema que muita gente pergunta aqui no canal, né? Eu queria que você falasse um pouco da empena que você pintou aí, como é que foi essa experiência. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, e uma das fontes de pesquisa para mim foi o vídeo que você fez, contando todo o processo lá da empena, inclusive que seu pai te ajudou e tudo mais. E como é que foi isso, cara? Deu aquele frio na barriga de pegar essa responsa aí da empena? Quais materiais que você usou? Fala pra gente como é que foi lá. Então, eu preciso depois fazer alguns vídeos sobre empena, porque são várias partes. Eu vou fazer isso depois, gente, também no meu canal, mas eu vou contar aqui para vocês. Para fazer empena foi um processo também interno. Não foi só tipo, eu tenho uma arte aqui que eu vou participar do Tarsila Inspira, porque tem isso também, teve um projeto todo amarrado em volta desse trabalho que eu fiz, que é o Tarsila Inspira. E aí, além de eu pensar na obra, né, tinha essa parte de como que eu vou botar essa obra no muro, nessa parede gigante, né? No meio do centro de São Paulo, Marco Zero, responsa. E aí teve uma situação que eu nunca contei para ninguém, que é uns dias antes, assim, começou a dar frio na barriga, e ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? E aí, um dia antes, eu estava tipo quando eu ia para o Play Center, quando eu era criança, na excursão da escola, que eu não dormi.
E eu fiquei assim, meu Deus, é amanhã, Ansiosa demais. Deus, caramba, eu não posso desistir agora. E aí eu sabia que não, porque era a realização também de um sonho. E eu falei, olha, se eu fizer em pena, eu acho que eu consigo fazer qualquer coisa na minha vida daqui pra frente. E aí foi isso que eu fui, foi na minha cabeça isso, e foi com isso que eu fui até o fim. E aí eu fiz a minha versão da Negra, né, da Tarsila do Amaral, que é uma obra extremamente polêmica e tal, enfim. E eu trouxe para o momento que a gente está vivendo agora, de refletir, olhar para o nosso passado, pensar nesse presente, mirando lá no futuro. E aí eu trago a Preta Rainha, que ela vem numa indumentária, ela vem com um lugar de resgate mesmo, que, não, que quando a Tarsila pinta, né, ela traz a negra com todo o estereótipo carregado, e que para os moldes da visão que ela tinha naquele período histórico que ela vivia também, foi um retrato que ela trouxe, assim, que ela também foi criticada e que eu pude trazer para esses momentos para a gente repensar essa obra. Então, Enquanto você não é tá uma... falando, eu vou colocar na edição aqui a foto do prédio pra galera ver aqui a obra e tal. Legal. E aí, nesse meu processo de criação, para colocar nas proporções o desenho que eu fiz no papel lá no prédio, eu tinha três opções, que era projetor, fazer na raça ou quadricular. Não dava para fazer projetor, porque o orçamento já não cabia dentro do projeto. Na raça, era muito arriscado e a gente poderia ter que refazer certas coisas que eu não ia querer me arriscar nessa parte, assim, tipo, porque quando você pinta um prédio, é muito diferente de você pintar aqui no baixo, que você tem a visão, você desce, vai, volta para ver a proporção. Você tem que ser mais assertivo, do que ir na intuição, deixa eu fazer aqui, aí qualquer coisa eu acerto. Aí eu escolhi fazer na técnica do quadriculado, e que foi ótimo para mim. Então, cada quadrinho eu coloquei 1 metro. Então, aí você também tem que saber a medida do prédio para fazer isso, você tem que colocar em escala, né? Então, quem nunca trabalhou com escala quebra muita cabeça com isso. No meu caso, eu não tive tantos problemas porque eu trabalhava com arquitetos, então, arquitetos, estou falando assim, no meu trabalho lá na Maurício de Souza. E aí, tipo, algumas coisas eu aprendi com eles para botar em escala o meu trabalho. E aí também isso foi me dando uma visão maior do que é fazer um projeto tão grande quanto esse que eu fiz, e tão desafiador. E aí, na hora de riscar o projeto, a primeira vez que eu risquei, eu risquei muito para cima do prédio. Eu queria que ele tivesse centralizado. Só que como a nossa forma de riscar todo o projeto não ficou em evidência, não dava para ver assim os riscos, porque a gente fez com látex, inclusive foi riscado todo no látex, tá? Não foi no O, spray. o quadriculado você fez no latex também? Fiz tudo no látex. Por quê? Como é grande escala, não vale a pena você usar spray, e principalmente porque prédio tem essa questão do vento. O vento leva. Então, e você está muito mais seguro com um pincel, uma trincha ou um rolinho. Então, a gente fez na lateral, a gente colocou o alfabeto e em cima a gente numerou. Uhum. Então, no meu esboço, eu fiz a mesma coisa. Então, quando eu olhava para cada quadrinho, era igual um quebra-cabeça. Eu montei igualzinho um quebra-cabeça. Então, quando você entende que é essa lógica para você fazer o trabalho, ele flui. Aí a gente riscou pela segunda vez o trabalho inteiro, e ainda teve o processo de o meu pai e a Fanny aguentar o meu estresse, porque eu fiquei puta,
comigo mesma, de ter riscado errado. Aí a gente volta para aquele rolê que eu falei do perfeccionismo. E graças a Deus eu estava com duas pessoas que me conhecem profundamente e que me acolheram e falou, Cris, tá tudo certo. Vamos lá, vai dar tudo certo, vamos fazer de novo. E é isso aí, amanhã é um novo dia. E Então você tinha essas coisas prazo acontecem. certo para. Tinha, Você tinha que eu estar tinha dentro que do prazo. entregar, então, eu tinha que entregar o prédio em 20 dias, né? E aí, assim, a gente tinha tempo pra caramba pra fazer, porque como a gente estava em três, e três pessoas muito boas no que faz, assim, fluiu muito bem. E também teve algumas questões que eu nunca falei aqui, vou falar também, E... que é os empecilhos que acontecem no meio do caminho quando está pintando uma empena. Como, por exemplo, você não poder pintar no final de semana, porque o prédio ele não está aberto para isso. Tipo, não é igual você fazer na rua, é muito diferente. Porque o prédio tem que movimentar ali uma galera. Tipo, tem o síndico vai estar lá, é a folga dele. Às vezes a pessoa não tá. No caso do meu prédio era a síndica. Então, a gente teve que negociar algumas questões, como, por exemplo, dias de finais de semana que a gente ia ir. No prédio que eu pintei, não era só eu que estava pintando, a Hanna estava pintando também, só que a lateral dela dava para o outro lado, e a minha dava para a rua direita. E aí, assim, os nossos tempos também diferentes de pintar, a galera diferente que a gente escolheu de pintar, no caso do meu trabalho, muitas cores, então acaba também demandando muitas, muitas coisas, assim, como que a gente vai fazer essa logística. Então, uma coisa que eu acho muito importante falar da Empena, que as pessoas só ficam mirando muito no, ai, a arte, o que ficou pronto, o final. Mas tem antes o pré-projeto, ele é muito louco, é um processo muito doido. Então, a parte da logística, que poucas pessoas falam sobre isso, é muito importante a gente pensar na logística, principalmente quantidade de material que vai nessas empenas. O meu caso, eu usei tinta souvenir da melhor qualidade possível, inclusive a tinta que não tinha, eu tinha que mandar fazer. E só para você ter uma ideia, a tinta, o galão de 18 litros lá, uma tinta, tinha tinta que estava custando R$ 800 do meu material, entendeu? Um Então, latão assim, de 18 daquele quadrado. um latão de 18 e a tinta de primeiríssima qualidade, porque você está pintando um edifício e esse edifício ele tem que durar por muito tempo. Ali vai receber chuva, vai receber sol, enfim, o tempo vai fazer com que o grafite vai saindo mesmo, é natural. Então, tem esse lado aí, os sprays, também a quantidade de spray, porque na hora que você tá ali, tem alguns efeitos que não daria para fazer, dá para fazer 100% no látex, dá, mas com a quantidade de tinta que eu tinha para pintar, também não daria no látex. Sim. Mas a gente consegue fazer milagre, porque a gente sabe manusear o material e fazer ele render. E uma coisa muito legal também, que para mim foi muito bom, é estar com duas pessoas ajudantes que manjava demais de pintura. Meu pai, que tem mais de 45 anos só de pintura de prédio, e a Fanny, que é minha amiga grafiteira, sabe muito bem como que eu pinto, sabe do jeito que eu gosto, e é uma pessoa também extremamente cabeção para os trabalhos. Então, assim, eu tinha duas pessoas ali que eu podia contar muito. E aí, É nesse interessante processo, esse lance, por exemplo, da presença do seu pai e tudo mais, que é um detalhe que a gente às vezes não se atenta, que a diluição da tinta, por exemplo, é algo que faz diferença tanto no acabamento quanto na durabilidade da tinta, né? Você saber diluir a tinta na quantidade certa. E uma coisa é você pintar na rua com uma garrafinha. Outra coisa é usar vários é, galões de 18 e a diluição desse negócio. E você pintou com um balancinho, né? Que é aquela plataforma elevatória
por Isso. cordas, que deve sacudir um pouco lá em cima, né? O lance do vento ali e tal. Tem que usar EPI, essa fita toda, Isso, né? não, então, isso vai entrar, entra tudo na logística também, que é a parte, que eu ia acrescentar, que é assim, quando você vai pintar uma pena, tem um monte de coisa que envolve, né? Tem a equipe que vai botar o balancinho lá, tem o bombeiro, tem os equipamentos que você tem que usar de proteção. Você tem que ter um curso para subir nessas alturas. As pessoas que estão com você também. Você tem que usar cinto de segurança, capacete, é, porque você está num lugar de risco, né? O balancinho, ele balança, por isso que ele tem esse nome. E na verdade ele fica assim, ó. Ele fica nesse movimento aqui. Ele não vai para frente e para trás. Só se você empurrar. Você colocou a mão na parede e não faça isso porque é perigoso. E você fica preso numa corda também, porque essa corda está envolvida no prédio, porque se caso o balancinho cair, você é sua corda de segurança, né? E aí é isso, e aí também tem o lado de que se você tem medo de altura é um problema. Tem gente que tem, e aí às vezes o seu ajudante tem. Aí eu levei a Fanny. A Fanny nunca tinha quase subido num andaime direito. Aí eu vou levar a menina para pintar um prédio comigo. Aí quando a gente chega no prédio, assim, a gente olha, aí ela, ai, amiga, tremenda, assim, tipo. E aí a gente tem que passar confiança um para os outros quando acontece esse tipo de situação, que é assim, se a pessoa vai encarar com você, beleza. Agora, se a pessoa ficar com medo, aí a gente tem que respeitar e, enfim. Mas é isso, é tipo, pintar um prédio é fora do comum, é algo que faz você pensar em quão pequeno e quão grande você é ao mesmo tempo. Para mim, pintar em pena foi um grande divisor de águas na minha vida e na minha carreira. Transformou tudo, assim, a forma como eu penso. E não, para mim não foi esse rolê egocêntrico que a galera quer pintar em pena para se destacar e tal. Eu acho que para mim eu senti como um presente, algo que eu tinha que realizar. Eu tenho 20 anos de caminhada e eu sei que muitas pessoas que não têm nem metade disso fez uma empena e teve essa oportunidade e eu fui ter essa oportunidade. Eu ainda não tinha completado 20, tá? Eu fui de 2019 para 2020. A empena foi feita para o aniversário de São Paulo de 2020. E foi E quanto tempo o aí, processo de tanto de pré-produção para você planejar o desenho, ver material, etc, e o tempo de mão na massa mesmo, ó. então, o projeto Tarsila Inspira ele é meio fora do comum, porque esse projeto não era nem para ser em penas, era para ser alguns muros na cidade. E então ele foi concebido em 9 meses. Basicamente, ele nasceu igual um bebezinho mesmo, 9 meses, até realmente isso acontecer, porque quando a Tarcilinha passou para Cis, que foi a nossa curadora do projeto, né? O projeto também gosto de lembrar que foi feito totalmente por mulheres. Todas as mulheres estavam na linha de frente, da pré-produção até a execução. E aí, como ia ter a exposição da Tarsila Popular no MASP, elas queriam fazer um link com esse momento da história dessa exposição com as artes feitas por grafiteiras, né? E aí a Tarsila falou, não, esse projeto merece um projeto maior. E aí foi todo um processo com uma galera para fazer isso acontecer. E aí, quando a gente recebeu a notícia que a gente ia fazer mesmo, aí a gente já veio com a notícia no meio do ano de 2019 que ia ser em penas, não ia ser mais muros. E aí a gente vibrou pra caramba, porque eu e a Laura, né, a Laura Guimarães, éramos as únicas que não tinham feito em pena ainda. A Hanna já tinha pintado, a Cis já tinha pintado,
Não lembro se a Kátia já tinha feito também, mas acho que ela não tinha feito. Eu acho que não tinha feito. E a Cis, ela queria trazer vários tipos de artistas com mulheres que tivessem pegadas diferentes na pintura. Eu esqueci também de falar da Magrela, que também já tinha pintado em pena. E aí, tem isso também, projeto totalmente feito e composto por mulheres. E aí, do meio do ano até chegar no final do ano para a gente começar a fazer, foi o processo de material, de orçamento, de enxuga daqui, tira dali. Aí a produtora quer fazer a parte de contratar balancinho, eles que ficaram com essa parte. Ver os prédios, as autorizações dos prédios. Também teve todo esse rolê para conseguir autorização. Também teve a aprovação das artes, que a gente fez os esboços. Cada artista fez o seu pré-projeto ali. Teve refação, no meu caso, eu tive uma refação. Teve uma questão racista, e esse processo, para mim, me deu mais força para criar a arte que eu fiz lá. Tem coisas desse tipo que aconteceu. E aí, para chegar no momento e falar, agora a gente tem esses dias. E aí, cada uma de nós tínhamos umas datas X para fazer. E aí, tem o bastidor da minha parte, que eu ainda estava trabalhando na Maurício de Souza. E aí, eu tinha que avisar a galera com antecedência para ficar esse período fora. E não foi fácil. Teve um processo que, na verdade, tipo, me desgastou um pouco, mas depois deu tudo certo também por conta da admiração que a galera dentro da empresa tinha e tem por mim. Então, fluiu. Aí, todo esse processo, aí teve os dias que a gente tinha que contar como a gente está pintando o verão, contar que é um período que tem chuva. Tudo isso, entendeu? E aí, tipo, no meio do dia, lá, 3 da tarde, para tudo, trovão, raio, chuva. Então, assim, a galera que pinta, que tá pintando São Paulo, tipo, principalmente no centro, são grandes artistas fodões, real. Por quê? Porque não tem meio termo. Às vezes não tem como você projetar. Por exemplo, eu vou pegar o exemplo da Magrela. O prédio da Magrela, velho, é de frente com a 9 de julho. Não, 9 de julho não. É com a Brigadeiro Luiz Antônio. E lá na frente da Brigadeiro tem um viaduto e um vão gigante, assim. Não tem como projetar ali. Ou se tem, me corrija aqui, Magrela, porque eu sei que você não fez no projetor. A Mag fez na raça, porque ela é foda. E aí, tipo. Porque é isso, eu e ela, a gente falou, amiga, e aí, como é que você vai fazer? Amiga, é aquilo, é grid ou na raça, vamos que vamos. E a gente segura. Até Então, a foto da sua empena é de um ângulo, não é um ângulo de frente, assim. não É é um de ângulo meio frente. lá da rua, assim, lá de baixo. Mas o prédio da frente, de frente é um prédio de escritório. Se eu quisesse colocar um projetor de frente, dava, entendeu? Hoje tem recurso também de uns projetores muito mais potentes, né? Tem umas coisas assim que a Isso, galera tá isso. usando. Que mapeia, mapeação, mapeamento, é por mapeamento, é isso. A E, laser, né? Que faz toda a parada. Eu tô ligado, mas é super caro o aluguel desse bagulho. É muito caro, a gente foi orçar, a gente viu, muito caro. Você tem ideia de E, quantos litros de tinta você usou lá? mano, eu não lembro. Ó, eu tenho um rolê que eu acho que deu bug na minha cabeça de tanta euforia, mas quem tem essas informações é a galera que estava comigo. E também eu tenho esses dados, porque eu mandei, né, no orçamento a quantidade. Então dá para resgatar isso. Mas Inclusive, eu preciso no vídeo da resgatar empena isso você chega para. a falar desses quantitativos? Eu não me lembro. Não, Não, não né? falo. Inclusive, teve um momento que as meninas tinham uma metragem lá do prédio
e aí, tipo, parece que era outra e tal. E aí a Cis conseguiu pra mim o tamanho que aí eu acho que eu coloquei, eu não sei se eu coloquei em documentário, acho que talvez esteja no documentário, acho que sim. Eu preciso rever isso aí. E aí, tipo, esses dias eu fui da entrevista, só não me pergunta o tamanho do prédio que eu não lembro. Que isso, assim. Mas eu sei que o prédio deve ter mais de 800 metros quadrados. E Caramba. foram 11 andares. E ele, além de estar num lugar que, como eu falei, alguns prédios de São Paulo são complicados mesmo, até mesmo para você fazer algumas técnicas de pintura, que nem você falou do Doodle, que o mais assertivo é o quadriculado. Eu a garanto, galera. A garanto. Eu Faça gosto também. quadriculado Eu gosto e é também. vida. Eu não tenho problema nenhum de quadricular o prédio inteiro e fazer para minha vida. Dá um É, trabalhinho ali, né, de ficar quadriculando, mas depois de pronto é muito adianto, porque fazendo o sim, olhômetro uma parada é muito mais provável de dar errado do que dar certo. Fazer só sim, no olhômetro, assim. sim. Porque você tá ali colado na parede, né, mano? Vixe, é muita Eu acho coisa. assim, não tem problema você querer fazer na raça, mas você corre o risco de fazer algo que você não vai gostar e você vai ter que refazer. Não que isso seja um problema também. Se você tiver tempo, beleza. Não, mas aí É envolve isso, toda a né? logística que Mas você falou. Tem os é dias isso que eu autorizados para falo. estar ali, tem a equipe de à disposição, tem o clima, tem Isso. tudo isso que, cara. O que eu falo, o que eu gostaria de falar aqui sobre a Empena, que eu acho que ninguém falou ainda sobre isso, é uma oportunidade, é a gente parar de romantizar o nosso trabalho. O nosso trabalho dá trabalho pra caramba, entendeu? E se a gente minimizar os problemas, os estresses, a gente consegue fazer da melhor forma possível. Porque, assim, uma coisa que a pessoa fala, ah, mas você ama o que você faz, você trabalha com o que você gosta, isso não é trabalho. É sim, e muitas vezes eu me estresso com o meu próprio trabalho, é cansativo, é desgastante o seu corpo, você leva no máximo, assim, as coisas que você faz, às vezes você não tá no dia legal, sua cabeça tá a milhão, você fica pensando não só na entrega, mas em tudo que tá em torno. Às vezes tem um projeto que você tem que entregar que você fala, meu Deus, tem que dar tempo, tem que dar tempo, tem que dar tempo de terminar, porque você já tem que ir pro outro e a Não vida que só tem que dar segue, minha tempo, tem que dar gente. tempo e tem que ficar bom. E tem que ficar bom, e tem que É, ficar bom, tem que ficar excelente, tem que ficar do jeito que você imaginou. E é isso, é sabe? puxado. É puxado. Cara, a gente tá estourando o tempo aqui. Eu queria te agradecer demais, assim, pela sua colaboração aí com essas informações, com essas experiências que você passou pra gente. E queria deixar aberto Caramba, aí nem. pra você Já falar aí o que acabou você a CB. quiser. Já acabou! Caramba, Pô, mano! passa rápido mesmo, né? Uhum. Então, cara, fala aí, deixa uma mensagem pra galera, ou fala de algumas ideias, lança a Fora bola aí, mano. Bolsonaro! Fora Isso, Bolsonaro! vamos. Votem, pelo amor de Deus, numa pessoa menos zoeira, muito filha da puta. Desculpa, falei palavrão, não pode. Eu boto bip não. Corta isso, tô brincando. É, Bom, vou mandar uma mensagem aqui para todo mundo que tem interesse no que a gente faz, que é o grafite. Gente, é clichê, já mil coisas, as pessoas perguntam para mim as mesmas coisas, eu respondo sempre a mesma coisa. Não tenha medo, vai e faz, tá? Tipo, pega seu material e sai para pintar. Arruma alguém para ir com você, ou se você tiver com vergonha, vai sozinho, acha um muro perto de casa e só começa, sabe? Para quem já é miliano, que nem nós, eu acho que a gente tem que parar um pouco de ser, assim, pessoas que se acham o máximo só porque a gente já tem um tempão de caminhada, que eu acho que o novo vai sempre vir. A gente tem que estar aberto a essa galera. A gente tem que respeitar os nossos limites também. E eu acho que continuar produzindo coisas legais e não perder a sua essência, porque eu vejo muito isso também no dia a dia da caminhada, assim, o nosso ponto de partida e onde a gente está hoje, sabe? Não perder a essência. Eu acho que para mim, como artista, também eu perco muito rápido a admiração por pessoas que são muito
aparenta uma coisa, tipo, a arte é incrível, mas é uma bosta como ser humano. E o mundo não é perfeito, né, minha gente? É que nem assim, tem gente que olha pra minha cara e fala, ai, a Krika é brava! E eu sou brava. Só que eu sou brava só com quem merece, tá bom? Não pisem no meu calo, porque senão vocês não vão ser também pisados. Eu não sou saco de pancada. Eu aprendi muito nesse rolê que a gente precisa se defender. Então, é isso, mas eu trato todo mundo bem, falem comigo na hora que vocês quiserem. Inclusive, eu sou uma pessoa aberta, por isso que eu criei vários projetos aí de conteúdo para justamente aproximar a galera da gente e tal. E é isso, eu acho que a gente tem que ser feliz com o que a gente faz. E eu espero que a gente acabe logo com essa pandemia, de alguma forma, que a gente possa viver a vida talvez de uma forma um pouco melhor. Não sei, eu tô um pouco desiludida com o universo. Mas é isso, e vamos pra luta, votar direito nessa tirar desse cara, desse governo que ninguém merece. E é isso aí, CB. Obrigada pelo convite, falei pra caramba. Saudades dos eventos que a gente chega pintando com as poscas, tudo, que o povo fica falando, ai, me dá posca. Só que não, a gente lutou muito pra chegar nesse lugar. E parabéns pelo seu canal, CB, você é um guerreiro mesmo. Eu fico até feliz, assim, eu falo, ai, dá um calor no coração, que eu falo assim, ai, o CB tá lá. E aí eu vou voltar. E aí, ai, que bom. Vai dar uma força um pro outro, assim, sabe? É isso. Valeu, Krika. Obrigada de verdade. Brigadão de verdade mesmo aí pelo papo. Passou rapidão aqui, passou voando. E galera, siga a Krika aí, todas as redes sociais dela, os vídeos que nós estamos aqui, vai estar tudo aqui na descrição, os links aí para vocês seguirem. Obrigado a galera que acompanhou a gente até agora. E deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do papo. Se quiser mandar pergunta para ela, pode comentar aqui ou pode falar direto com ela, que ela é super aberta lá nas redes sociais para trocar ideia com todo mundo. E valeu demais, galera. Até o próximo vídeo e como sempre é nóis, tamo junto. Grafiteria. Yeah! É isso aí, valeu, CB.